Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui. E quando eu falo que a casa do capiroto está caindo, não haveria nada em oculto que não fosse revelado. Não precisa ter mais de 83 de QI para entender o básico. Olha quem se levantou, olha quem foi aqui no podcast, eu nunca vi ele falar nada sobre isso. Será que o 38 está assistindo aqui nossos conteúdos, nossas lives? Eu não duvido, né? E eu quero ver se o Super Xandão vai reagir isso aí. Se ele vai ter coragem de reagir o que o Renato 38 falou nesse podcast. Eu nunca vi o Renato 38 falar nada parecido. Sempre vi ele até parecido como um católico, defendendo tudo, né, Velho Testamento. Nesse podcast aí ele me surpreendeu. Será que o 38 tem assistido nossas lives? Depois daquela coisa que aconteceu lá, com aquela covardia que o Super Xandão fez, né? Dando ouvido aqui ao Marasca, né? Aquela covardia que ele disse que nunca falou comigo, né? O que é uma canalice, porque eu fiquei 2, 3 dias mandando áudios, mandando textos bíblicos, na maior boa vontade. Perdi 3 dias da minha vida, mandando vários textos pensando que o cara ia ler, ia ver. O cara fez aquela sacanagem, ainda disse que nunca falou comigo, pra você ver, né? Então, vocês estão vendo aí que o 38, ele foi no podcast, e vamos ver o que ele vai falar. Não precisa ter um QI maior do que 83 para entender o que ele vai falar aqui. Vamos dar uma olhada aí. Relação com o que você tem com o seu bebê, não é isso? Sim. Mas ela não fez nada pra merecer, ela só faz cagar e chorar. Quando ela tá suja, ela não quer nem que você limpe, ela quer estar limpa, não é isso ou não? Não é isso? Ou não? Pois é a nossa relação com Deus. Ele é um Deus misericordioso que perdoa a gente da zorra toda. Isso não dá alternativa lógica se não aceitar ele. Chama aposta de Pascal. O nosso Deus fez um pacto com a gente que você pode entregar a ele a hora que você quiser, você não perde nada e ganha tudo. É isso, ele não dá alternativa lógica, senão a aceitação dele. O Deus de Israel e do judeu é diferente. É um Deus que é um Deus miserável, é um Deus. É o do Velho Testamento? O Deus do Velho Testamento. Rapaz, é um contrato, não é isso não? Eu li o resumo. Eu li um grande resumo, um livro que era um grande resumo do Velho Testamento. Falei, rapaz. Aí é da pesada, né? Você cortou o anel de carne do pênis? Velho. Você te cortou o anel de carne do pênis? Facilitou, né? E naquela época tinha antibiótico, tinha corticoide? Hein? Salvo engano, Davi, que ele chega pro sogro e diz assim: eu não tenho dinheiro pra pagar um dote de uma princesa. Ele fala assim: traga qualquer 30 prepúcios aí pra mim, de inimigos. Corte a pica de 30 caras, não é isso ou não? Aí ele vai lá e corta de 300, não é isso ou não? Não, mas deixa eu falar, ele era bravo, velho. Rapaz, eu ia lendo aquilo ali, Renato, eu ia lendo ali, eu falava assim, cacete, velho, peraí. Deve doer, né? Que porra é essa aqui? Não vai se arrepender não? Tá exterminado. Matou. Corta, Eu acabou. falei, caralho, meu, porra é essa aqui? Agora, deixa eu te falar outra coisa aqui. Velho, e aí a gente vai entrar bastante aqui agora no Bitcoin, que eu... Não precisa ter muito QI para entender, né? Mas o 38, óbvio, tem QI altíssimo, né? Mas você percebe que não precisa ter mais de 83. É porque o brasileiro tem QI abaixo de 83, QI de ameba. Mas se o cara for um pouco inteligente, se for inteligente 38, é muito inteligente, ele vai perceber isso. É óbvio. Ali o cara do podcast falando, ele sai exterminando exatamente. O Javé não dá tempo de se arrepender, o Deus de Israel. Como é que o cara vai se arrepender se ele não dá tempo? Ele mata até criança de... Davi mandava matar criança de peito. Como é que a criança de peito vai se arrepender? Então o que acontece? Uma coisa, todo dia morre alguém e nasce alguém. Morre crianças, morre todo mundo de maneira natural. Porque isso é natural. Agora, mandar uns matar os outros, mandar um homem velho mandar matar criança de peito, eu vou ler aqui para ver se... Para você ter uma ideia de como Davi era sanguinário e ruim, aqui ó, 2 Samuel capítulo 5, versículo 8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Davi odiava os coxos e cegos. O que é? Pessoas com deficiência. Hoje a gente conhece como pessoas especiais. A alma de Davi odiava, está escrito. A alma de Davi odeia coxos e cegos. Lembrando que Davi era segundo o coração do demônio Deus de Israel. Davi era segundo o coração do demônio. Então o que acontece? Os jebuseus, que é esse povo que ele mandou destruir, ele cuidava, um povo bom. Ele cuidava dos aleijados, né, dos deficientes, das pessoas especiais, né? Então, dos coxos e cegos. Eles cuidavam. Eram pessoas que ficavam à margem da sociedade. E os jebuseus cuidavam deles, por isso que tinha muito deles lá. E Davi, a alma dele odiava os coxos e cegos, mandou exterminar todos os jebuseus.
para você ter uma ideia como é o coração de Davi, é segundo o coração do demônio, tá? Salmos 2, vamos lá. Eles falam Salmos de Davi, né? Pede-me, Salmos 2, versículo 8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Aí nessa hora a igreja, o pastor nunca vai ler isso, o padre nunca vai ler isso, porque aqui está dizendo que vai dar os gentios por herança para Davi. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Vaso de oleiro, né? É aquele vaso de argila ali, né? Da olaria, né? Onde o cara, tipo no filme Ghost, né? Que pode amassar, esmigalhar. É isso aqui, está dizendo que vai pegar o povo de outras nações, vai entregar para Davi, né? O Deus de Israel, e que para ele esmigalhar com vara de ferro, tu despedaçarás com um vaso de oleiro. Isso aqui também é profecia para o futuro, tá? Isso é maravilhoso. Aí a galera diz, amém, igreja? Labachura, salamandra. Tá mandando te destruir, imbecil, seu burro. Esse Deus maldito aqui tá mandando destruir você, seu animal. Idiota. Aí, Salmo 137. Olha que isso aqui é um poema, cara. Salmo 137, versículo 9. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Feliz é aqueles que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras. Que coisa linda, né, cara? Isaías 60. Vamos ver o Deus de Israel mais um pouquinho. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti a riqueza dos gentios, conduzidos com eles os seus reinos. Os gentios tem que dar toda a riqueza, né? Para eles, né? Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão todas assoladas. Se você não para esse Deus aqui, se você não levar a riqueza para Israel, você tem que ser assolado, destruído, né? Despedaçado. Ok? É coisa linda, é só poema, né? Ezequiel 38, aí diz, não, é porque estavam em guerra. Era porque estavam em guerra. Mentira, mentiroso. Ezequiel 38, versículo 10. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras do teu coração e maquinarás um mau desígnio. Ele está dizendo que vai botar mau desígnio nas pessoas. E dirás, subireis contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Igual em Jeremias 49. Levanta-te contra uma nação tranquila. Isto é, porque não tem portas também. Se a nação não tem porta, é porque não é uma nação de guerra. Não tem porta, não tem ferrolho, está tranquila, está pacífica. Nação tem traduções que vai botar levanta-te contra uma nação pacífica. São pessoas que estavam em paz. Até viam uma quadrilha de bandidos em nome de Javé e vinham roubar, matar e destruir. O Messias, o nosso mestre, ensinou o oposto. O oposto. O nosso mestre ensinou o oposto. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. É o oposto desse demônio aqui. O Messias veio desfazer as obras do diabo. Veio converter as pessoas. Ele nasceu ali porque ele tinha que desfazer as obras do diabo. Ele citava as obras do diabo. Aí ele citava a Torá. Claro, se ele veio desfazer as obras do diabo, ele veio citar. Ele tinha que citar. Foi dito. Por quem? Pelo diabo. Amarás o teu próximo e odiarás seu inimigo. Está lá na Torá. Aí ele disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O Messias desfazendo as obras do diabo. Não consegue entender isso? Cristão mochileiro médio, de QI de ameba. Claro que o 3/8, um cara super inteligente, um cara acima da média, ele iria ver aquela discussão que teve do Xandão, mentiu descaradamente sobre a minha pessoa, né, que nunca tinha falado comigo, e depois de eu perder 3 dias mandando textos, áudios, para tentar mostrar para o cara a realidade, mas o cara que tem que ir baixo não vai entender, né? Então o 3/8 deve ter visto aquela discussão, porque e viu aqui, acompanhou os nossos conteúdos e mandou essa aí. E mostrou que isso sim é um cara de QI elevado. Se você perguntar para uma criança de 6 anos, vem cá, olha esse Deus aqui e olha esse aqui, que o Messias apresentou, porque ele mesmo diz que ele revelou o Pai. Ele mesmo fala, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Eu revelei o Pai. Pai justo, o mundo não te conheceu.
Só ele que apresentou. Antes dele, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E eu te mostrei aqui, mandando roubar a riqueza dos gentios. O Messias falou, vós tem por pai o diabo, que é homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Exatamente. Quem é o homicida que fez as inimizades entre os povos e mandava uns destruir os outros? Quem era? Senão Javé. Então, e quem era que mentia? Pedia, não matarás, depois mandava matar até criança de peito. Não furtarás, depois ensinava a roubar a casa dos outros. Quem dizia, não terás imagem de fundição, depois mandava construir serpente de bronze. Quem era esse capiroto? Se você perguntar para uma criança de 6 anos, ela vai saber. Agora, tem idiotas com QI baixo que não vai entender nunca. Mas ainda bem que o 38 parece que está acompanhando aí. E ele se ligou. Se ligou e, claro, o cara que é inteligente desperta na hora. Entendeu? Então, 38 aí tá de parabéns, meu irmão. Tá de parabéns. É isso. Qualquer pessoa, né, eu tô falando do 38 que tem QI alto. Eu tô falando, qualquer pessoa que tiver o QI acima de 83, ele vai perceber que é uma coisa completamente diferente da outra. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. 38 no time, será? Bem, nesse podcast ele falou isso aí. E eu achei bem legal. Espero que ele esteja acompanhando. Acredito que ele esteja acompanhando nossos conteúdos aqui. Ok, pessoal? Então é isso. Será que o Xandão vai reagir aí, Xandão? Será? Um abraço, pessoal.